Imagine um aeroporto internacional movimentado. Milhares de pessoas, anúncios nos alto-falantes, o caos controlado de sempre. Agora, imagine que, no meio de tudo isso, um homem elegante, de terno, aparece no controle de passaportes. Ele parece um empresário comum, até que entrega seu documento ao oficial de imigração. O passaporte é perfeitamente válido, com carimbos e tudo mais. Mas ele foi emitido por um país que simplesmente não existe no nosso mapa. Esta é a história do Homem de Taured, um dos mistérios mais incríveis e inexplicáveis do século XX, que até hoje desafia nossa compreensão da realidade. Era uma tarde quente, quando um voo internacional pousou em Tóquio. Entre os passageiros, um homem de aparência europeia, com cerca de 50 anos e uma barba bem aparada, aproximou-se da imigração com total tranquilidade. Ele apresentou seu passaporte, um documento que parecia autêntico em todos os detalhes. Mas na seção de nacionalidade estava escrito algo que o agente nunca tinha visto: Taured. O oficial franziu a testa confuso e perguntou: Senhor Taured, onde fica isso? O homem, com uma expressão de surpresa, respondeu calmamente: Como assim, onde fica? Fica entre a França e a Espanha. É um país com mais de 1000 anos de história. Para ele, a pergunta era absurda. Era como se alguém perguntasse onde fica a Itália ou a Alemanha. Ele estava genuinamente chocado que alguém não conhecesse sua terra natal. A confusão só aumentou. Os agentes de imigração, intrigados, trouxeram um mapa mundi. Eles pediram ao homem que apontasse a localização do seu país. Sem hesitar, ele apontou para a região montanhosa dos Pirineus, exatamente onde, no nosso mapa, existe o pequeno Principado de Andorra. Taured fica aqui, ele insistiu, com total convicção. Os agentes, pacientemente, explicaram que naquele lugar só existia Andorra e que o nome Taured não constava em nenhum registro geográfico mundial. Foi nesse momento que a expressão do homem mudou. Não era o nervosismo de um mentiroso pego em flagrante. Era pura e genuína confusão, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido e a realidade que ele conhecia tivesse se partido ao meio. Para provar que não estava mentindo, o homem abriu sua mala e sua carteira. Ele mostrou uma carteira de motorista, documentos de trabalho, talões de cheque de um banco desconhecido e até dinheiro de seu país. Tudo emitido oficialmente em Taured. Os documentos tinham selos, marcas d'água e detalhes que pareciam impossíveis de falsificar, mesmo com a tecnologia da época. Ele afirmava que viajava a negócios para o Japão há anos e que aquela era a sua terceira viagem àquele mesmo aeroporto naquele ano. Ele até mostrou carimbos de viagens anteriores em seu passaporte que pareciam legítimos. Cada prova que ele apresentava só tornava o mistério mais profundo. Diante de um quebra-cabeça sem solução, as autoridades decidiram levar o homem para uma sala reservada, para um interrogatório mais aprofundado. Investigadores e até diplomatas foram chamados, mas ninguém conseguia encontrar qualquer menção a Taured. Não havia registros históricos, políticos ou geográficos da existência daquele país. O homem, por sua vez, ficava cada vez mais desesperado e confuso. Ele jurava que tudo aquilo era um erro terrível ou uma piada de mau gosto. Ele falava sobre sua vida, sua esposa, seu trabalho, sua casa em Taured. Para ele, era impossível que seu país não estivesse no mapa. As autoridades ficaram num beco sem saída. Seria um espião com uma identidade falsa, incrivelmente elaborada? Um louco? Ou algo muito mais estranho? Sem saber o que fazer, eles decidiram colocá-lo em um quarto de hotel próximo, sob vigilância, enquanto tentavam desvendar o caso. 2 guardas armados foram postados do lado de fora da porta do quarto, com ordens estritas de não deixar ninguém entrar ou sair. Mas nada poderia prepará-los para o que aconteceria a seguir. Na manhã seguinte, quando os investigadores chegaram ao hotel para continuar o interrogatório, encontraram o quarto vazio. O homem de Taured havia desaparecido. A porta do quarto estava trancada por dentro. As janelas, que davam para um andar alto de um prédio sem sacada, também estavam trancadas por dentro. Não havia sinal de arrombamento, nenhuma corda, nenhuma passagem secreta. Os guardas que passaram a noite inteira na porta juraram que ninguém entrou,
E mais importante, ninguém saiu. E o mais bizarro de tudo, não foi só o homem que sumiu. Sua mala, seu passaporte, seus documentos, seu dinheiro. Tudo o que provava sua existência havia desaparecido com ele. Era como se ele e todos os vestígios de sua passagem por nosso mundo tivessem sido apagados da realidade. Como se ele tivesse simplesmente retornado para onde quer que Taured existisse. Com o desaparecimento inexplicável, o caso do Homem de Taured se transformou numa lenda, uma das histórias mais fascinantes sobre possíveis viagens entre dimensões. A partir daí, várias teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu. A primeira e mais famosa é a do viajante interdimensional. Nessa teoria, Taured existe de verdade, mas em um universo paralelo muito parecido com o nosso, com uma pequena diferença geográfica. O homem teria, de alguma forma, atravessado uma fenda entre as realidades e caído acidentalmente no nosso mundo. E da mesma forma misteriosa, ele teria conseguido voltar para o seu. Outra teoria aponta para um possível experimento militar secreto. Talvez alguma nação estivesse testando tecnologia de teletransporte ou manipulação do espaço-tempo, e o Homem de Taured foi um acidente, um efeito colateral que vazou para o público antes de ser contido e apagado. Seria uma tentativa de encobrir uma tecnologia revolucionária que deu errado. E claro, existe a teoria da mistificação. Alguns céticos acreditam que a história é apenas um boato que foi crescendo e se enfeitando com o tempo, uma lenda urbana contada em fóruns da internet. No entanto, o que torna o caso tão persistente é a falta de uma refutação oficial. Nenhum governo ou autoridade jamais conseguiu provar que a história é falsa ou identificar o homem. Ele nunca mais foi visto. Ele simplesmente evaporou. O caso do Homem de Taured continua a intrigar e fascinar todos que estudam o inexplicável. Foi uma fraude complexa? Uma falha de memória coletiva? Ou a prova de que somos apenas uma de infinitas realidades possíveis? A verdade é que, provavelmente, nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: para aquele homem confuso em um aeroporto de Tóquio, seu país, Taured era real. E talvez em algum lugar em alguma outra dobra do universo, ele ainda exista. E aquele homem esteja seguro em sua casa, contando a história bizarra de quando viajou para um mundo estranho, onde seu país não estava no mapa. O que você acha que aconteceu? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.